isso que hoje essa live é importante, questão da autorresponsabilidade. No início, quando eu comecei esse caminho, né, conheci a Raquel, era tudo que eu não tinha, autorresponsabilidade. Então, se você hoje está nessa live, caiu de paraquedas, olhou o título e pensou assim, meu Deus, o que é isso? A gente já teve junta, porque eu, quando cheguei, eu achava que a responsabilidade era de qualquer pessoa sobre o que estava acontecendo na minha vida, menos de mim mesma. E isso me impedia de chegar ao resultado final que eu queria. Boa noite, Érica! Tudo bem? A Érica é uma aluna querida, a Raquel, é online maravilhosa. Ela está aqui dando boa noite para a gente. Bem-vinda, Érica. Boa noite. E quando a gente começou, né, a falar sobre esse tema, eu e a Raquel, a gente já vinha conversando há um tempo, né, Raquel? Mas que a gente definiu que a gente faria essa live, foi uma coisa muito fluida, né? Foi uma coisa muito natural. Quando a gente olha, todos os meus processos, todos os meus trabalhos se iniciam pela autorresponsabilidade. Não existe desenvolvimento, não existe crescimento, não existe melhoria, evolução sem autorresponsabilidade. Quando a gente está na postura, né, Regina, de vítima, de que tudo acontece porque o universo quer. Hoje em dia tá ótima essa história, eu acho o máximo. As pessoas têm medo de falar negativo, de pensar negativo, mas não percebem que o tempo inteiro a gente é responsável principalmente pelo que a gente pensa. Porque é o que a gente pensa que vai gerar o que a gente sente, que vai gerar as nossas atitudes. E a gente deixa pensamento solto o tempo inteiro, a gente não se dá conta da influência, da interferência dos pensamentos no nosso dia a dia, e a coisa vai virando uma bola de neve. Olhar para a autorresponsabilidade é olhar para a gente no nível mais profundo. E dói, né? Incomoda, né? Não é gostoso, né? Ver uma situação e falar assim, não, é o outro, é melhor. Né? Foi o marido, foi o filho, foi a Regina que fez, não fui eu. Esses dias eu brinquei com a Regina, porque eu faço LPF com ela e tem o quê, Regina? Uns 2 meses que eu tô sem. Pensa Por aí. aí. Aí eu falei com ela assim, é culpa sua. Ó, pensa que a responsabilidade é minha. Toda errada, tá vendo? Brincadeira, né? Na brincadeira. Na brincadeira. Eu sei, no fundo do mundo, que a gente precisa priorizar e se responsabilizar por aquilo que a gente quer. E sempre é uma questão de prioridade. Né? A autorresponsabilidade vai passar o tempo inteiro pela nossa responsabilidade. Tem um textão aí, hein? Quem é? É do Tiago. Ai, que ótimo. Ele falou que poucas pessoas incomodaram ele tanto quanto você. Que ninguém ajudou tanto em desenvolvimento humano quanto você. E que te admira muito. Eu tenho uma honra tão grande pelo Tiago, mas tão grande, mas tão grande. Eu conheci o Tiago, ele ainda não era casado com a Giovana. A gente fez um super trabalho. Eu tive uma conversa com ela, porque a gente envolve a família. Hoje eles são casados, têm 2 filhos lindos. Então, assim, eu tenho uma gratidão tão grande pelo processo que a gente realizou, sabe? Foi um trabalho tão lindo. Fora o sucesso que é esse homem, gente. Ah, e tem um detalhe, eu faço inglês. E eu faço inglês com a escola do Tiago, né? Dentro da escola do Tiago. Eu comprei o programa maravilhoso, faço as aulas a hora que eu quero. Ah, não, sabe? Falar dos meus clientes é bom demais. É bom. Eu acredito muito nessa questão que a gente fala de energia, né? É o que eu falo. Às vezes, quando a gente vai falar sobre os nossos clientes, principalmente quando a gente já tem um nível de consciência maior, as pessoas acham que é arrogância da nossa parte falar que a gente só tem clientes bons, né? Eu escuto muito isso aqui. Ah, é impossível! Como que só tem cliente bom? Gente, não chega cliente ruim. Não chega, parece que a energia não bate, não sei. Os que vêm, os que conseguem acessar, os que chegam, são pessoas que realmente estão numa energia semelhante, são pessoas que já estão buscando, pelo menos, essa autorresponsabilidade, estão assumindo mesmo o controle, não o controle geral sobre tudo, mas o controle sobre as emoções que vão gerar eles a ter um resultado diferente.
Ai, ó, meu Gente, eu não tô esposo. acreditando nesse depoimento. Eu não tô Você tá escutando? acreditando. Você tá vendo? Você tá lendo isso? O Michael, não tô acreditando nisso. Que coisa linda! E é Eita! isso. Olha que legal. Olha, pode ler porque é Posso especial ler? para Porque nós. isso aqui, gente, vocês não sabem a história disso aqui. Só a gente que tá entendendo. Eu falo que eu tenho um segundo mentor que ele fala assim, nunca que vocês entenderam. E realmente, depois desse depoimento aqui, nunca que vocês entenderam o que aconteceu. Meu esposo colocou, Raquel é um ser iluminado que foi luz na vida de minha família. E foi. E ela sabe por quê. Foi mesmo. Foi um ser que Deus colocou. Mandando que era grata por ter conhecido nós duas, Raquel. Deu uma travada aí. Voltou. Voltou. A Rafa falando que muito grata por ter nos conhecido. Ai, que bonitinha, que bonitinha. Eita. Todo É, mundo que entende autorresponsabilidade, Regina, tem essa postura que o Michael teve aí. E eu sou muito sim. grata, sabe? Porque em vários momentos a gente pensa em desistir, a gente pensa em dar um passo para trás, mas quando a gente assume a nossa parte no processo, as coisas funcionam. Você assumiu a sua parte, o Michael assumiu a parte dele, eu assumi a minha, né? E foi um conjunto, um trabalho fantástico. Tem o Estevão que entrou na história também, Com né? Que foi certeza. lá conversar comigo, bonitinho demais. Tem a Stephanie que faz parte. Então, assim, é muito grandioso quando a gente realmente se dá conta do que é importante na nossa vida. Não adianta eu querer ter carro, ter casa, ter uma profissão de sucesso, ter valores, enfim, diversos, fazer viagens maravilhosas, se eu não entender que isso parte de mim. Com Parte certeza. das minhas atitudes, dos meus pensamentos, das minhas falas, do jeito que eu lido com as situações. Se eu fico justificando o tempo inteiro, é o outro, é o marido, é o filho, é o amigo, é o patrão, a vida não vai andar, não vai. Quando eu tomo posse, né, de mim, sou eu a responsável por isso, eu assumo também e eu ganho de presente as conexões que Deus tem para mim e os caminhos vão se abrindo. E as coisas vão acontecendo. O como, né? Eu falo isso, tem um vídeo meu lá no YouTube que o como não existe. As pessoas às vezes se paralisam nesse como. Como eu vou fazer? Não tem como. Como é a vida que define, é Deus que põe para a gente seguir. Então eu assumo a responsabilidade, eu quero. Eu Eu escolho, tinha me avisado eu vou antes que lá realizar nos Estados Unidos determinado. a internet está um pouco irregular. Então, se der uma travadinha aí no vídeo dela, é porque a internet não está tão boa lá, né, Raquel? Eu tô com o 5G aqui. Será que a Wi-Fi vai ser melhor? Deixa eu testar. Tenta o Wi-Fi. E, pessoal, enquanto ela vai testando lá, né, a internet, eu quero dar o meu depoimento pessoal, porque eu também trabalho com questões de inconsciente, né? A gente faz análise corporal. Mas quando eu conheci a Raquel, esse já era um trabalho que eu fazia de análise corporal. Só que você só conhecer, muitas vezes, não vai mudar os fatos que interferem na sua vida. Você tem que conhecer e tomar essa autorresponsabilidade para você de mudar o padrão, de não permitir que isso continue instalado em você. Como analista, eu falo que muitas coisas que acontecem estão registradas e estão mesmo lá da primeira infância, das dores emocionais que a gente viveu. Mas o que você vai fazer com essa informação é o que é o mais importante. Porque muitas vezes a pessoa vem, e muitas vezes eu falo isso, né? Quando meus clientes vêm e fazem análise corporal, eu falo, beleza, vamos partir para a terapia, porque foi um passo que eu também fiz, né? Eu não só fiz a análise corporal, aí descobri lá que eu sou 45% rígida, fiquei com essa informação apenas para mim. Não, eu sou 45% rígida, tenho tendências a inseguranças.
Beleza. Se eu tenho tendência à insegurança e eu tenho consciência disso, qual que é a minha responsabilidade para mudar esse padrão que eu venho repetindo até aqui? O que que eu posso fazer diferente? Isso acontece em todas as áreas da nossa vida. Muitas vezes a gente tende a esperar que a situação mude para que você mude o seu comportamento diante da situação. E às vezes, para a situação mudar, o que precisa é fazer o caminho inverso. Você precisa mudar o seu comportamento para que a situação também mude. Não é isso, Raquel? A ordem vai fazer toda a diferença. Essa é a ordem. Eu mudo, eu faço o meu movimento. Raquel, mas eu não sei o ponto que eu preciso mudar. A análise que a Regina faz colabora para a gente saber o que precisa mudar. E a gente vai trabalhar mais, terapia, desenvolver, exatamente. Ela vai mostrar ali, vai ser o indicador, né? Mostra o que precisa mudar. Dentro da terapia, a gente trabalha os pontos a serem alterados ali, melhorados, enfim. Mas a gente precisa primeiro assumir que é com a gente, né? Que é com a gente, não é o outro. Não é com a mãe, não é na infância. Não é porque você não teve amor, porque não escutou o eu te amo. Quantas vezes a gente escuta isso, né? Ai, mas eu sou assim hoje porque eu não escutei o eu te amo quando eu era criança. Tá, você teve essa questão, mas e o que você vai fazer com isso hoje, né? Qual que é o passo que você pode tomar hoje? Porque talvez a sua criança não teve essa oportunidade, mas o seu adulto tem. E a gente precisa tomar essas posturas diferentes para a gente fazer algo diferente, algo novo, né, Raquel? Exatamente. Eu falo, né? Viver uma vida integral, eu nunca acreditei, Regina, numa vida perfeita. Sim. Nunca. Nunca achei que o ser humano é perfeito. Eu sou imperfeita, você é imperfeita, todos nós somos imperfeitos, todos nós temos diversas questões a melhorar, né? Mudar e melhorar. Sim. Mas eu sempre acreditei numa vida integral. Corpo, mente, coração e espírito. Ou essência, enfim, o nome, gente. Nós não estamos falando aqui de religião, nós não estamos aqui definindo questões religiosas. Nós estamos falando que nós temos um corpo, uma mente, um coração e algo a mais que nos conecta e que é maravilhoso, que é aquela sensação de satisfação profunda que a gente tem em alguns momentos, de realização, de felicidade. Vem dessa essência, desse mais profundo. Essência espiritual, né, Raquel? Essência espiritual, pronto. A gente viver essa vida em conexão com tudo isso, a gente precisa cuidar dessas partes. A gente precisa cuidar do corpo, LPF é maravilhoso. A gente precisa cuidar da mente, né? Dentro da terapia do coração, que trabalha a mente emocional. E a gente precisa cuidar do nosso lado essência espiritual, que é a junção de tudo isso. Mas a gente só consegue linkar tudo isso quando a gente está atento aos sinais. Aquilo que chega pra gente e tá falando assim, olha, é com você. A vida não tá te punindo na área financeira, na área profissional, na área emocional. Ela tá falando, olha para isso diferente. Olha para isso porque você tem pontos cegos, precisa aprofundar. E aí a gente fica assim, não, mas eu não tenho força, mas eu não consigo, mas tá difícil, né? Esses dias eu atendi uma pessoa e a pessoa... Tá difícil, tá difícil. Eu falei, olha, tá difícil para todo mundo. Deixa eu te contar um segredo. Tá difícil mesmo, mas é possível. Eu não vou ficar presa no é difícil. Você quer vir comigo no é possível? Isso é responsabilidade. Isso é autorresponsabilidade. Eu vou dar um passo diferente, eu vou fazer algo diferente que eu não fiz ainda. E quando a gente e isso vai crescendo. E quando a gente fala de assumir, né, essa postura, essa consciência necessária para viver uma vida integral, eu acredito que a gente esteja falando realmente de consciência, de você pensar o que eu posso fazer, qual que é a consciência que eu necessito para alcançar aquele objetivo que eu tenho dentro de mim, né? Aquele objetivo que eu já estipulei. Eu falo que eu trabalho muito a respiração, porque eu acredito que a respiração, ela realmente é o elo que vai ligar as nossas emoções com o nosso físico. Como a gente sempre fala de sermos integrais, não dá para você ser integral se você deixa subjugado uma das áreas da sua vida. Então, se você, por exemplo, é uma pessoa mais ansiosa,
Se você é uma pessoa que respira mal, que tem um padrão respiratório acelerado, provavelmente o seu corpo ele vai reagir ativando o seu sistema nervoso simpático, que vai te deixar em estado de alerta. O nosso sistema nervoso simpático ele é responsável por nos proteger, vamos dizer assim, de situações de perigo. Então, quando a sua respiração ela está descontrolada, ela está desregulada, o seu corpo entende que tem algo que você precisa ficar alerta. Então, você vai andar mais ansioso, vai andar mais agitado. E aí você não entende que tudo isso veio de uma coisa que é tão natural que você ainda não olhou, que é a respiração. E às vezes, quando a gente fala de consciência, a gente às vezes pensa só no mental, pensa só naquilo. Mas a nossa consciência, ela tem que vir num todo, né? No nosso corpo. A gente tem que pensar no que a gente pode fazer para que o nosso emocional também esteja estabilizado, para o nosso mental. Porque uma coisa que me marcou sempre, né? Desde quando eu começo a tratar com você, que eu comecei a tratar com você, é que a mente mente. E muitas vezes você pensa assim, ai, mas eu não preciso mais cuidar do meu corpo, porque eu já faço exercício físico 5 vezes na semana, musculação, eu faço um crossfit, eu faço qualquer outra coisa, eu tô com o meu físico ok. Beleza, mas essas atividades que você está fazendo sozinhas, elas estão conseguindo trazer um equilíbrio físico e emocional para você? Ou você ainda não se atentou que o seu corpo está pedindo algo mais? Que o seu corpo está pedindo talvez algo diferente. Nem é novo, mas diferente. Sim. E a respiração é algo tão básico, né? E é tão necessário hoje. Numa crise de ansiedade, por exemplo, que aí vem o emocional, o simples movimento respiratório, né? Na ordem ali, ele voltar para o natural dele já vai te trazer para o seu corpo, para a sua presença, para a sua sensação real. Porque a ansiedade, eu trabalho dentro da visão sistêmica, esse medo do futuro, né? E o futuro ainda não aconteceu, então eu estou com medo de algo que eu estou criando na minha cabeça. Claro, gente, não estou minimizando a ansiedade, não. Estou falando de uma forma de observar e uma forma que realmente a gente precisa olhar esse medo do futuro, esse medo dessa criação da nossa mente. Às vezes não está acontecendo nada e a gente está ali com a sensação de que algo vai acontecer, de que algo ruim vai acontecer. Cada caso é um caso, a gente precisa avaliar todos os casos. Mas, normalmente, o que eu vejo tá gerando uma sensação de ansiedade o simples fato de observar a respiração e começar a respirar de uma outra forma, voltar para o seu estado natural de respiração, vai mudar esse estado de ansiedade também. Então, a gente precisa juntar. Integralidade é isso, é juntar todas as partes, né, que a gente tem, que a gente é constituído, e trabalhar em conjunto. Não dá para trabalhar só na academia, a parte muscular, que é extremamente importante. Se o doutor Leandro César estiver aí, ele vai brigar comigo e vai falar que eu tenho que fortalecer essa parte, e é isso mesmo. Precisamos olhar para essa parte, é extremamente valiosa. Depois que eu comecei a fazer exercício físico todos os dias, a minha vida mudou, com certeza. E eu sou super disciplinada, então faço bonitinho. Mas eu entendo que se eu não cuidar das referências mentais, dos pontos que estão me atrapalhando, se eu não cuidar da minha respiração, se eu não cuidar do meu sentimento, né? Daqueles estímulos, daqueles gatilhos que eu tenho o tempo inteiro. Nossa, eu tô com a sensação de medo o tempo inteiro, mas esse medo é de agora ou esse medo veio lá de trás? Se eu não começar a olhar para o conjunto, eu não vou conseguir ter uma vida integral e realizada. Porque o que eu vejo, Regina, muito comum é assim, as pessoas têm dinheiro, estão num trabalho legal, estão num casamento legal, estão num processo com a família, tudo fluindo, funcionando, e a pessoa está mal. E a pessoa está sentindo mal. Por quê? Porque ela ainda não olha para ela de verdade. Porque ela ainda esconde ali debaixo do tapete um monte de questões. Ela não tomou consciência, né? E muitas vezes esse sistema de luta e fuga, Raquel, elas vêm justamente porque você ainda não conseguiu equilibrar algo que é interno, né? O nosso sistema, é o que eu falei, quando a gente ativa com a respiração o nervo vago ele é responsável por equilibrar o nosso sistema nervoso parasimpático.
que é o que vai trazer equilíbrio, um pouco mais de mansidão para o seu corpo. Quando você não está ativando esse parasimpático, geralmente o que está ativo é o nervo simpático, é o sistema nervoso simpático, que vai te gerar uma sensação de luta e fuga. Então, às vezes, você tem medo e você não sabe o porquê do medo, é porque o seu corpo está te gritando que você precisa parar, que você precisa respirar, que você precisa olhar para dentro mesmo, e não só para o externo, né? Porque nós temos esse padrão. A gente tem esse padrão. Quando eu vou dar um breve relato meu, quando eu procurei a Raquel, minha vida profissional maravilhosa. Tava tudo muito bem, tudo muito tranquilo externamente. Mas o meu interior tava uma bagunça. Porque eu não conseguia juntar o porquê que eu trabalhava com a respiração e ao mesmo tempo com a análise corporal, porque parecia que era um Frankenstein. Parecia que não encaixava uma coisa na outra. Mas aí eu consegui perceber que a gente é direcionado a certos movimentos com um propósito maior. E aí eu percebi, porque as pessoas, às vezes, elas vêm com essa necessidade da respiração um pouco mais consciente, porque ela já vem trazendo esse simpático ativado, constante de nervo, de luta e fuga, de ansiedade, desde a infância. E às vezes você identificar, observar isso, tratar com a respiração, tratar com uma terapia sistêmica, com uma ferramenta diferenciada, é um conjunto, não só um olhar individual para cada um. Porque nós realmente somos seres integrais. E se você olha só para um lado, por exemplo, a minha vida profissional estava indo muito bem, mas o meu relacionamento não estava sendo olhado. E hoje, se eu posso dizer que o meu relacionamento é um relacionamento saudável, onde tem amor, onde tem carinho, onde a minha família é toda estruturada, é porque eu comecei a olhar. Por isso que a gente tem que puxar a outra responsabilidade. Porque eu comecei a olhar a minha responsabilidade. Eu lembro do dia que eu liguei para Raquel, falei com ela, Raquel, tomei um tapa na cara, eu escutei tanta coisa, e aí eu ouvi isso e falei, você tem razão. E ela falou assim: ah, e então hoje você ouviu a outro lado da história. E é verdade, porque muitas vezes a gente sempre culpa o outro de tudo que acontece com a gente não olha a nossa responsabilidade naquilo que a responsabilidade é nossa. Exatamente. E é muito mais fácil, né, Regina, eu olhar para você e ver seus defeitos, suas dificuldades, suas limitações, do que parar e falar assim: opa, essa sou eu. Sim. Eu estou conduzindo de alguma forma, eu atraí de alguma forma essa questão. Em algum momento da minha vida, eu estimulei isso com um olhar, com uma fala, com um gesto. Nós mulheres somos complexas, né? A gente sabe que a gente é complexa. A gente tem muitas características, por sermos mais emocionais, a gente mistura muito o emocional com o mental, com o racional. Isso vira uma salada mista dentro da gente, e na hora das questões, na hora que as questões surgem, a gente não sabe fazer a separação. O que é meu, o que é do outro, o que tá para mim, o que não é para mim resolver. Enfim, a gente se perde nesse jogo, né? E quando a gente tem uma prática de respiração constante, isso minimiza. Não vai acontecer isso com tanta frequência. Quando eu estou consciente, responsável do que eu estou pensando, eu já olho, né, para aquela situação, para aquele movimento que está começando a acontecer. Opa, peraí, esse foi um gatilho, ele falou algo que atiçou em mim um gatilho, mas isso é coisa da minha infância. Isso é uma questão que aconteceu quando eu tinha 10 anos de idade, quando eu tinha 9 anos de idade. Então, a gente vai amadurecendo e esses pontos vão vindo à tona, vão vindo para a consciência, e não é qualquer gatilho mais que faz com que a gente se perca no meio de uma conversa, de um relacionamento, da nossa vida profissional, entende? As coisas vão se alinhando, a gente vai pondo em ordem mesmo as questões. Um ponto que não é qualquer coisa mais que te desestabiliza, né? Não é mais qualquer coisa que te tira do seu eixo. Exatamente. E aí eu falo uma coisa muito legal, que é, na prática, a gente está aumentando a nossa fé, Regina. Sim. Olha aí o lado espiritual, a essência espiritual se conectando com tudo isso.
quando eu tô melhor, quando eu tô vivendo melhor, quando eu tô olhando diferente para as pessoas, são pessoas e a gente precisa somar. E quando eu faço isso, eu tô de verdade aplicando a minha fé, né? Me posicionando, sabendo que eu tenho luz dentro de mim, que eu tenho luz na minha consciência, sabendo que o outro tá ali também, ele tem o inconsciente dele, a gente vai ajustando. Porque senão a gente entra em relações, em processos descartáveis. Sim. Tudo virou touch, né? Toca na tela e pronto. Tá resolvido. E não é assim com o ser humano. A gente precisa ter essa consciência. E quantas vezes a gente foge, né? Das coisas que a gente precisa ver e das coisas que a gente precisa fazer. Aconteceu comigo a questão de autorresponsabilidade. Quando a gente fala de inteligência espiritual, eu gosto de lembrar, porque é uma experiência que eu vivi recentemente. Eu tenho o costume de entrar no meu carro, eu vou trabalhar, quem me conhece sabe que eu atendo a domicílio. Então, eu tenho o costume de entrar no meu carro e fazer uma oração. Então, eu entro no carro, aí eu faço a oração e aí eu vou o caminho inteiro orando, conversando com Deus. Um determinado dia, eu cheguei em casa, tinha toda manhã ainda, eu cheguei em casa cedo, eu saí por volta das 5h30, 9 horas da manhã eu estava em casa. E aí eu senti Deus falar comigo. Por que você não conversa comigo agora? Porque agora eu consigo conversar com você. Agora você tem tempo para me ouvir. Mas a gente, com a alta responsabilidade, o que a gente faz? A gente foge, né? E eu senti que é como se eu quisesse só falar. Eu tô no carro, então eu vou fazer a minha oração, porque aí Deus me ouve. Mas quando Deus me chama para ouvi-lo, a gente vai dar aquela fugida, né? Então foi uma experiência que eu vivi da questão de inteligência espiritual que me chamou de volta a minha responsabilidade de também ouvir, não só falar. Isso não só no espiritual. Quantas vezes você, no seu relacionamento aí do dia a dia, seu patrão, seu marido, sua irmã, sua mãe, você quer falar, mas você não consegue ouvir, né? E aí você não consegue assumir uma postura de identificar isso. Olha, realmente eu sou uma pessoa difícil. Eu sou uma pessoa que não permito que o outro expresse aquilo que ele também quer expressar a mim. Verdade. Eu estou fazendo uma formação aqui também, né? Nos Estados Unidos eu estou estudando, estou trabalhando, estou atendendo online. E eu ouvi um instrutor falando algo muito legal, assim. A gente está acostumado tanto a fugir da nossa responsabilidade que a gente delega para todo mundo, inclusive para Deus, né? E a gente olha as questões que não estão acontecendo na nossa vida e a gente fica assim, Deus não está me ouvindo, Deus não está me olhando. Gente, não é do jeito que a gente quer. E aí ele complementa o seguinte, Deus não é nosso serviçal, não é nosso escravo, né? Para fazer do jeito que a gente quer. Tem um processo que acontece por trás, que a gente não está vendo, que está lá no nosso inconsciente, para as coisas acontecerem. Né? Como é que foi a minha junção com a Regina? Foi algo que eu nunca imaginei, a Regina nunca imaginou chegar até mim da forma que chegou. Né? E a gente está aqui hoje, depois de um ano e pouco, trabalhando juntas em várias áreas com um novo projeto. A gente não sabe tudo, a gente não vê tudo, a gente não consegue tudo. E aí a gente senta para pedir a Deus desde esse ponto de vista. Sim, com certeza. A gente precisa começar a entender que, peraí, a minha parte, a minha responsabilidade é olhar para a situação e buscar ver diferente. Então, o que eu estou pedindo é responsabilidade minha, a forma que eu estou pedindo é responsabilidade minha. E como eu estou pedindo? Impondo? É assim? Porque é bíblico que a gente pode pedir que vai ser ouvido, né? Assim? Pedir e receberás, não é assim? Sim. Mas a gente está pedindo mesmo? Ou a gente está assim, não, ó, eu quero o carro tal, na hora tal, no dia tal. E isso não é assim que funciona. Né? E aí a gente se frustra porque não está sendo atendido. E claro que não está sendo atendido. O direcionamento é outro. Peraí, qual é a minha parte que se requer de mim fazer para que eu alcance os meus objetivos
dentro da condução e da postura que eu acredito, que é uma postura divina, que é uma postura de luz. Mas até para pedir, a gente tem que ter responsabilidade. A gente tem que saber o que a gente está falando, o que a gente está querendo. E sobre essa A questão gente de responsabilidade no pedir, gente, é muito interessante, porque eu lembro, logo quando eu comecei a atender só respiração, eu sou personal, então atendia em academias, antes de eu ir para um negócio próprio. E eu lembro que eu fiz uma oração e eu falei assim, gente, eu falei com a pessoa que veio me ajudar a orar, que é o Maurício, é uma pessoa super querida na minha vida. E ele falou comigo assim, tá, vamos orar e tal, o que que você quer? Aí eu falei assim, Maurício, eu não quero ter tempo nem para respirar. olha E foi isso. exatamente o que aconteceu. Então a Bíblia vai falar o quê? Que a gente também pede mal. Então, às vezes, a gente tem que saber ter a responsabilidade de pedir, mas atentar para o que você está pedindo, porque pode ser concedido. E se for concedido, você não tem nem o direito de reclamar, porque é algo que você pediu, que você clamou por aquilo. Sim. E aí, quando foi colocar tudo em ordem, eu percebi que às vezes não é a quantidade que é o importante. Às vezes é a essência, a qualidade daquilo que você faz, e não só a quantidade. E aí depois eu fiz uma outra oração, né? Eu falei, Deus, tá, obrigada. Eu não consegui nem respirar, o Senhor atendeu minha oração, eu estou atendendo de 5 da manhã até 10h30 da noite, mas agora eu quero respirar. Essa mulher trabalha com respiração, não pode nem respirar. Me ajuda. Pensa, Isso, para né? vocês verem que às vezes nos detalhes a gente precisa ser autorresponsável. Sim. Por isso, essa consciência, né, na respiração, no nosso nível mental, emocional, nessa vida integral, ter consciência dessa vida integral faz toda a diferença para tudo que a gente quer conquistar. Em primeiro lugar, entender e saber e conectar com aquilo que a gente quer conquistar, né? Porque também tem as pessoas que nem sabem o que querem. É o pai que quer por ela, é a mãe que quer por ela, é o marido que quer, é o filho que quer, mas ela não sabe o que quer da vida. Então, a gente precisa começar a entender onde a gente está, quais os conceitos, os rótulos, os pontos que a gente comprou do outro e que hoje é a nossa definição. A gente precisa se assumir mesmo, se responsabilizar. Não, isso é do fulano, isso é do ciclano, não é meu. O meu pai queria dessa forma, minha mãe queria dessa forma, mas eu nunca parei para pensar nisso. Então, para pensar o que você quer, o que você, a partir de agora, vai assumir com responsabilidade. E uma coisa muito importante, Regina, que a gente não pode fechar essa live sem dizer o seguinte: a gente confunde responsabilidade com cobrança, com autoexigência, com Perfeccionismo, né? autoimportância, com perfeccionismo. Responsabilidade é buscar respostas para mim, para a situação. Responsabilidade vem de resposta, né? Então eu preciso começar a buscar as minhas respostas e agir em cima delas. Pouquíssimas pessoas sabem fazer isso. Pouquíssimas pessoas querem fazer isso. Pouquíssimas pessoas se propõem a fazer isso. E quando escolhem, né? fazem, tem resultado. E são poucas pessoas que escolhem isso, porque eu falo que a nossa vida, ela é o resultado das nossas escolhas. Isso é inegável, não tem como. Às vezes as pessoas... Por muito tempo eu também pensei que vinha de circunstâncias, de acaso ou de destino. Mas o que a gente vive hoje é resultado das escolhas que a gente fez ontem. Ou das escolhas que a gente fez hoje mesmo. E a gente já vai tendo o resultado disso. Então, o que você escolhe viver daqui para frente? Qual é a sua escolha de vida? Nos seus relacionamentos, na sua vida profissional, na sua vida financeira, na sua aparência, na sua saúde. O que você escolhe viver e não só achar que a vida escolhe. Aquele tal do Deixa a Vida Me Levar, né? Aquela música que, meu Deus, e o pessoal adora, deixa a vida me levar, a vida leva. Muita gente vivendo assim, deixando a vida levar, fazendo o que não gosta,
criando situações que às vezes nem existem para se deixar ansioso, para ficar preocupado. E eu aprendi que as coisas elas são da forma que são e por causa das nossas escolhas, muitas vezes nós temos resultados que talvez não são tão bons ou temos resultados extraordinários também. Mas você tem que escolher e confiar nesse processo. Muito Exatamente. tempo, quando a gente quer controlar as coisas, e eu posso falar isso com propriedade, porque eu ainda luto contra isso, né? Porque a gente tem aquela vontade de controlar, de saber como que vai ser, e aí, e por exemplo, a live, nossa, quem vai estar na live e tal. Mas a gente é grato por cada pessoa que está aqui. Por quê? Porque quem escolheu não foi nós. Quem escolheu já estava definido quem estaria aqui escutando o que a gente vai falar. E quando você percebe que os movimentos que você faz, a sua parte você escolhe movimentar da forma que você quer, mas quem vai dar os próximos passos é a vida, é Deus, né, que vai direcionar o que vai acontecer depois, não somos nós. E a gente tem que nos responsabilizar da parte que nos cabe, sem tentar controlar aquilo que não necessariamente vai depender dos nossos movimentos, certo, Raquel? A Byron Katie fala que existem 3 tipos de problemas: os meus, os seus e os de Deus. A gente só pode dar conta dos nossos. E a gente fica querendo, né, controlar os dos outros, da família inteira e os de Deus. Tem problemas que a gente não vai acessar, a solução não adianta, é maior do que a gente. Isso também é uma autorresponsabilidade. Qual é a minha parte? E ela eu vou cumprir, porque ela, inclusive, vai interferir na sociedade, vai interferir no meu relacionamento, vai interferir na minha família. E aí, sim, eu vou estar expandindo essa responsabilidade, né? Com certeza. A Rafa falou que aprendeu que ter medo e preocupação não vai mudar o futuro. Então, para quê? E é verdade. Eu lembro, gente, como se fosse hoje, do desenho, papel ali, aquele papel me dava até medo. Mas um papel escrito assim: de um lado tem o medo, do outro lado tem Deus. Você está com medo, para que lado você está? Porque de um lado, do lado do medo, Deus não está. Se você não está do lado do medo, você está do outro lado. E qual é esse lado? A gente não gosta nem de falar, porque não vai fazer diferença na nossa vida falar esse outro lado. Mas realmente isso é bíblico, isso não é uma coisa só terapêutica. Isso é uma coisa milenar. Quantos mil anos foram escritos a Bíblia? E a Bíblia fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, muitas vezes, a gente se distancia do amor, que é um amor mesmo, um amor que Deus implantou em nós, porque a gente tem medo das coisas que podem acontecer, que às vezes nem vão, que muitas das vezes, a maioria das vezes, nem vai acontecer aquilo que a gente tem medo. Mas é para nos paralisar mesmo. A vida requer da gente coragem, né? Quantas vezes a gente precisa de coragem para dar o primeiro passo e a gente não tem. E coragem é a ação do coração, né? Então, tem muitos conceitos aí para a gente trabalhar, né? E a A gente gente vai caminhando, então, para ir finalizando a nossa live, né, Regina? A gente combinou aí de não não estender entender, muito, é verdade. Até porque porque nós tem temos uma surpresa para vida, uma você. surpresa, né? Tem uma surpresa aí, não tem? A Vou gente tá deixar a muito, Regina a falar gente da tá com energia surpresa. ótima, porque todo mundo, as duas pensando em falar a mesma coisa no mesmo horário. A gente está em sintonia. Total. Pessoal, nós vamos fazer um, um curso, né? Uma mentoria. E antes a gente vai fazer um trabalho magnífico, gratuito com vocês, de 2 dias, onde a gente vai trabalhar muitas e muitas questões, onde a gente vai se aprofundar mesmo em muitos temas assim, pesados, muitos temas pesados, não no peso de ser ruim, mas pesados de profundos. São temas realmente importantes, impactantes nas vidas, nas nossas vidas, né? E essa mentoria ela vai acontecer ainda esse mês, né? E a gente vai, a mentoria não, esse evento, né? Vai acontecer ainda esse mês. São 2 dias, provavelmente dia 20 e 21, não é isso, Raquel? Isso. 20 e 21 de julho. E a gente quer muito que vocês estejam com a gente. Por quê? Eu acredito que a gente tem um propósito maior nessa terra, que é o propósito de servir. E cuidado quando a gente fala de servir,
É que muita gente pensa, ah, então eu tenho que fazer tudo de graça. Não, gente, não é assim, né? Mas Deus, ele coloca em nossos corações desejo de servir, porque a gente precisa estar servindo uns aos outros mesmo. E a gente vai falar até sobre isso, sobre a questão do medo de receber e outras coisas também, que envolvem muitas coisas, mas esse evento, ele é gratuito, porque a gente quer transbordar na vida de vocês algo importante para que vocês cresçam e realmente se desenvolvam como pessoas. Então, dia 20 e 21 de julho, nós vamos fazer esse evento, eu e a Raquel, e nós vamos dar 120% de nós, não é isso, Raquel? Uau! Vocês não têm noção do que a gente está preparando. Vocês não têm noção do que vai ter nesses 2 dias gratuitos. Para se inscrever, pode me chamar no WhatsApp ou chamar a Regina. A gente já montou o grupo está lá, a gente já vai inserir vocês, porque no dia dos cursos, né? Nesses 2 dias a gente vai colocar o link para a sala, vai ser uma sala fechada, a gente vai colocar no grupo, tá? Então, quem tiver interesse de participar desses 2 dias gratuitos, onde a gente vai falar sobre um monte de coisas relacionadas à autorresponsabilidade, relacionadas a essa consciência, relacionados ao desenvolvimento, a tudo que envolve o desenvolvimento integral, tudo dentro da nossa base de conhecimento, dentro da terapia sistêmica, da constelação familiar, da visão da Regina, da leitura, da análise corporal, da questão do NPF, que acaba entrando, né? Da respiração. Nós vamos trabalhar muito a questão respiratória nesse evento também, porque não tem jeito, gente. É interligado, é um elo. Você não consegue trabalhar, inclusive, questões intestinais, questões... gente, é muita coisa. Tem muita coisa que vai ser envolvida nesse evento. Só chamar muita coisa. A gente no WhatsApp. Tem tanto o meu número, tá na minha bio, quanto o seu também tá na sua bio? Tá sim. Pronto. A gente insere vocês no grupo e no dia 20 e 21? Ou 20 e 21 de julho. A gente vai estar colocando o link para que vocês estejam na sala. É uma sala fechada. Então, convidem as pessoas, podem trazer os maridos, as esposas, os amigos. Vai ser realmente um movimento muito especial que surgiu no coração da Regina, surgiu no meu coração. A gente já vem conversando isso desde o ano passado e agora a gente resolveu pôr em prática aquilo que a gente foi tocado em algum nível e realmente transbordar, trazer tudo de mais maravilhoso que possa existir nessas áreas nossas aqui para entregar para vocês. E é importante que vocês façam a inscrição, porque a gente vai honrar quem dá o primeiro passo, quem dá o passo para estar, né? Porque não adianta eu chegar aqui, eu e a Raquel, querer entregar algo que você não está preparado ainda para receber. Então, se você sabe que você precisa crescer, se você sabe que você precisa, em algum nível, aprender um pouco mais, eu falo que a gente deve ser eterno aprendiz, né? E que você ainda tem muito para aprender, muita coisa para entender sobre você. Então, se você se identifica conosco, né? Porque também tem isso. Para ser mentorado, você tem que se identificar com seu mentor. Não adianta você chegar e querer pegar qualquer pessoa, porque não dá certo. Eu tenho mais um mentor, mas aí quando as coisas apertam, eu corro na Raquel. Por quê? Porque é mais próxima, ela já me entende? Você tem que ter essa ligação, gente. Precisa ter essa ligação. É importante, é gostoso e é gratificante você ter alguém que você possa contar, né? E então a gente vai fazer isso. Então, para honrar você que escolheu, a gente falou muito sobre escolha, né? Para honrar você que escolheu dar um passo diferente em relação à sua vida, para você ter realmente uma consciência integral, a gente vai dar esse presente. Facilmente a gente conseguiria cobrar, né, Raquel? Facilmente, pelo menos R$ 497 nesses 2 dias. Por aí. Mas a gente decidiu transbordar de forma que as pessoas que realmente escolhem estar ali conosco consigam receber isso de maneira gratuita e possam se conscientizar para dar os outros passos, os demais passos que virão. Somos 2 estudiosas, né, Regina? A gente tem se preparado muito para isso. Sim, né? com certeza. Além da
nossa prática, da nossa experiência vivencial, porque a gente atua o tempo inteiro com tudo que a gente vai estar falando nesse curso, né? E a gente aplica na gente, né? Eu falo que é incongruente quando você fala sobre algo que você não faz. Então, a Raquel tem a mentoria dela também, eu tenho as minhas mentorias, eu tenho a minha prática respiratória, a Raquel tem a prática respiratória dela. Então, a gente aplica, a gente não só direciona, a gente vive. Porque não adianta eu vir falar com você assim, olha, é ótimo, mas eu não fazer. Então, antes da gente transbordar para vocês, foi transbordado em nós também. A gente teve primeiro essa consciência de que nós precisávamos, Exatamente. né? A gente vive isso, né, na prática. Sim. É isso. Quem quiser se inscrever, chama a gente aí no WhatsApp e a gente vai estar colocando no grupo, tá bom? Sim. Regina, querida, gratidão, saudade, né? Tô aqui, você tá aí, mas a gente tá aí. A gente tá tão perto e tá tão longe, né, Raquel? Aqui nós estamos pertinho, né? É verdade. Vamos nos falando aí, porque tem muita coisa boa que a gente vai estar trazendo para as pessoas aqui. E até nosso próximo encontro, com certeza. Que vai ser em Gratidão a breve, cada pessoal. um que esteve aqui com a gente, que participou. Obrigada aos comentários, às pessoas que fizeram perguntas. Muita gratidão por esse momento. Um beijo, pessoal. Obrigada por compartilharem essa sexta-noite. A gente sabe que não é fácil, né? Sexta-noite, geralmente o pessoal quer ir comer uma pizza, tomar um caldo. A Nanda tá aí com você. A Nanda é minha aluna, ela mora aí nos Estados Unidos. E ela tá aqui falando que arrasamos. Nanda, faz contato, então vamos comunicar aqui também. É uma querida. Ótimo. A Rafa amou também. Eu que agradeço, Rafa. Então é isso, pessoal. A gente quer só agradecer mesmo. E a gente espera vocês nesse próximo movimento, dia 20 e 21 de julho. Até lá. Tchau, tchau.